Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do Zipac Talks. Hoje eu recebo aqui a Gabriela Schutze, que é a coordenadora de vendas da Gráfica Gonçalves. Ela vai contar para a gente aqui o que ela faz, né, nesse trabalho na gráfica, especialmente em relação à indústria farmacêutica. Gabriela, obrigado por você topar o nosso convite aqui de participar desse Zipac Talks. Olá pessoal, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho das informações do nosso dia a dia, do nosso mercado. Legal, Gabriela, começa contando para a gente, falando um pouquinho de você, assim, da sua carreira, se apresenta aí para o pessoal e como é que você chegou até aqui e o que você faz especificamente agora na Gráfica Gonçalves. Bom, minha formação é publicidade, eu acabei entrando na área de design gráfico, trabalhei bastante com criação de coleção na indústria têxtil, e a facilidade de comunicação me levou para a área comercial. Então, atendimento a grandes projetos, grandes clientes, principalmente o segmento de embalagem. Acabei tendo essa desenvoltura, o tino comercial, e fiquei na área comercial. Aí eu passei pela parte de atendimento a grandes contas, né? Desenvolvimento de projetos, vim para o segmento gráfico, trabalhei em outras gráficas também, e recentemente integrei o time da Gonçalves na coordenação da equipe comercial externa e interna. Legal, Gabriela. Uma das coisas que a gente já conversou aqui, para a gente falar aqui hoje no programa, é em relação à acessibilidade nas embalagens de medicamentos, né? Como é que funcionou isso aí? Como é que está funcionando isso na Gráfica Gonçalves em relação especificamente à linguagem de Braille, né? Para leitura para deficientes visuais. O que você poderia falar sobre isso, Gabriela? Hoje aqui na Gráfica Gonçalves, o segmento farmacêutico ele tem uma grande importância, né? É o principal mercado que a gente atende aí dos cartuchos. É um segmento que ele é bem limitado em relação à normatização, né? A Anvisa coloca algumas regulamentações aí que a gente tem que seguir, mas é um segmento que dá para a gente inovar também. O Braille hoje, ele é o que traz acessibilidade, né? O Braille, ele é um acabamento que hoje para o segmento farmacêutico ele é obrigatório, né? Principalmente os que têm receita, mas é uma opção do cliente colocar ou não para esses medicamentos que são vendidos sem receita. Legal, Gabriela. E como que é a adaptação de maquinário para fazer essa adaptação do Braille, enfim, incluir essa linguagem do Braille nos cartões? É muito complicado, é muito difícil, é muito custoso? Como que foi isso para vocês? Não é difícil não, pelo contrário, é muito fácil, né? É um processo muito fácil, como eu comentei, é uma opção do cliente hoje, para que os que não têm a exigência, né? Uma opção tanto para outros mercados, né? Alimentício e cosméticos, colocar. A gente, como comercial, sempre orienta o cliente a ter esse recurso na embalagem, né? Aqui, para você ter uma ideia de processo, a gente tem duas maneiras de colocar o braille no cartucho, ou no processo de corte e vinco, que aí ele demanda um pouquinho mais de ajuste de máquina, né? Tem um outro ferramental, e ele tem também no processo de colagem, que é o que a gente prefere usar. O processo de colagem, ele é mais fácil o acerto, né? Ele é mais rápido, e a gente também consegue fazer a leitura de verificação eletrônica. Então, caso tenha algum defeitinho, não tenha algum relevo, né, esteja faltando algum pontinho no alfabeto, a gente consegue identificar isso eletronicamente e descartar esse cartucho. Mas Você, não tem um grande custo, digamos assim. Os custos já são embutidos. Tá. Você citou aí que outras atividades, né, outros setores também estão começando poderiam, né, começar a utilizar isso como cosmético, como alimentos. Você, não apenas aí na Gráfica Gonçalves, mas você tem conhecimento que isso está acontecendo? Tem indústrias despertando para essa necessidade e já que é uma coisa tão simples, por que não oferecer, né, para o consumidor? Bom, a gente como comercial sempre incentiva, né, as empresas a usarem esse recurso. Hoje o que falta para a maioria aderir, acho que falta informação, falta essa vontade, esse alinhamento com os valores e os compromissos das marcas, né? O Braille nas embalagens, por exemplo, ele não tem um custo de produção. Né? A opção é ter ou não ter. Né? Ele gera autonomia para os deficientes visuais e você ter um produto que traga essas informações, né? Que tenha mais essa acessibilidade, por que não tê-lo?
né? A inclusão é uma tendência, é um caminho sem volta. As marcas falam sobre isso, a sociedade exige isso das marcas, é um caminho que todos vão seguir, com certeza. Legal, Gabriela. Você citou lá no começo que é esse setor farmacêutico, né? É uma indústria muito limitada no sentido de ter ali o formato, fórmulas que são seguidas por muito tempo, há muito tempo, né? E sem necessidade de mudar alguma coisa. Então eu pergunto: tem espaço para inovação nesse mercado também? Sim, sempre tem espaço para inovação, né? O mercado farmacêutico, como eu comentei, apesar de ter suas normatizações, a equipe de desenvolvimento e inovação está sempre antenada buscando soluções, principalmente em funcionabilidade, né? Então, por exemplo, a gente sabe que muitos idosos tomam medicação. Então, como a gente tem um cartucho que tem uma abertura mais fácil, né? Um fechamento mais fácil, principalmente a parte funcional. Essas facilidades, né, que a gente pode trazer no dia a dia. Outro ponto que a gente tem bastante demanda é trazer o QR Code para o cartucho, porque no dia a dia as pessoas acabam perdendo a bula e aí não sabe como usar o produto, né? Então, essa tendência de trazer o QR Code para a embalagem também é uma inovação. Muito bem, Gabriela. Você falou um pouco das inovações aí. Acho que, de modo geral, para o público geral, principalmente, quem não está habituado a trabalhar com embalagem, quando se fala em inovação, se pensa muito em design, uso de cor, uma tipografia diferente. Na verdade, a gente sabe que não é exatamente por aí, né? No caso de medicamentos que tem, além das regulamentações, tem também a questão de segurança, tem a questão de preservar muitos medicamentos que são até fotovoláteis, né? Que não podem ter uma certa temperatura ou pegar a iluminação. Vocês têm alguma saída para isso também? Sim, sim. A inovação, ela é constante em todos os mercados, né? Todo mundo demanda uma diferenciação em embalagem. Nos produtos farmacêuticos, a gente tem uma probabilidade, assim, uma chance de inovar um pouquinho mais em itens que não precisam de receita, né? Então, a gente faz um display diferenciado, a gente trabalha com acabamentos diferenciados, vernizes, hot stamping, tem alguns medicamentos que fazem até combos promocionais, né, para ponto de venda. Mas a parte da medicação controlada é muito importante a parte da segurança para pirataria, né? Aqui a gente trabalha com alguns clientes, uma tinta reativa, a gente deixa no cartucho uma reserva, né, com essa tinta, é um espacinho pequenininho no cartucho, que ao ter contato com metal, por exemplo, você faz o atrito com uma moeda, você faz atrito com a chave, com algum metal, essa tinta ela reage e ela aparece o logo, né? Aparece a marca, garantindo que aquele produto ele é original. Muito bom. Bacana, legal conhecer essas novidades. Mudando um pouquinho de assunto, Gabriela, como é que estão as discussões em torno da sustentabilidade nesse mercado? Como é que está? Tem muitas demandas? Vocês têm conseguido atender? Como é que está isso? Sim, acho que o mercado em geral, né, fala de sustentabilidade. Para o farmacêutico, a gente tem algumas limitações de maquinabilidade, porque, principalmente em relação ao invase do cliente, né, como os volumes são altos e eles precisam de muita velocidade, a gente tem uma dificuldade em trabalhar com cartão reciclado, né, que é o PCR, que a gente não tem essa garantia de armabilidade, né, mas a grande demanda hoje é a redução do plástico, né, e substituição pelo papel. Ô, Gabriela, a gente teve uma discussão aí, de certa forma recente, né? Já tem 3 anos, mas enfim, é, com a pandemia, que foi aquela questão da dificuldade das matérias-primas, de escassez de matérias-primas para para algumas indústrias de embalagem. Como é que foi isso aí para vocês? E parece que tem outros fatores envolvidos também que está criando alguns problemas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a pandemia, eu acho que ela teve como consequência aí para a gente aqui do segmento de papel, um aumento do consumo, né, de embalagem, tanto para delivery quanto mercado,
E os nossos fornecedores hoje de papel cartão, eles são nacionais. Não tem como aumentar rapidamente assim a produção. Então a gente teve que dividir as fatias do mercado aí com os concorrentes, com os demais players de papel. E isso gerou sim um desconforto aí no consumo e na compra dessa matéria-prima, né? Inclusive aqui na gráfica a gente trabalha com estoque muito alto de papel cartão, de 3 a 4 meses. A gente socorreu alguns clientes que ficaram sem material, né? Mas, assim, são vários fatores que determinaram essa escassez, né? A gente teve como exemplo, conversando com o pessoal que faz papel reciclado, com a pandemia, os catadores não foram às ruas catar o lixo, né? Então, a gente deixou de ter a matéria-prima para fazer o papel reciclado. Então, isso também gerou escassez no papel com PCR. Foram diversos fatores que acabaram interferindo, não só a pandemia, a guerra, mas as dificuldades da gente conseguir ampliar a quantidade de papel disponível no mercado. Legal, então, Gabriela, para a gente encerrar essa conversa, a gente sempre pergunta aqui, como nós somos uma empresa especializada na produção de zíper para embalagens flexíveis, a gente sempre pergunta para os nossos convidados o que eles acham, né, dessa solução, se conhecem, mesmo que seja como consumidor, e se você vê a possibilidade de aplicação aí no setor farmacêutico especificamente. Sim, como consumidora, eu sou adepta, né? Eu gosto de fazer as minhas refeições e programar minha semana. Eu uso bastante as embalagens com zíper para guardar, para conservar os alimentos. No mercado farmacêutico, a gente estuda também algumas alternativas de conciliar os produtos e o papel cartão. Só tenho pontos positivos para dizer. Legal, muito bom, Gabriela. Eu agradeço a sua participação aqui no Zipac Talks. Conversei com a Gabriela Schultze, ela é coordenadora de vendas da Gráfica Gonçalves, falou um pouco sobre acessibilidade em embalagens para a indústria farmacêutica e outras questões aí que você pode conferir. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o LinkedIn da Gabriela, se vocês quiserem bater um papo, prolongar essa conversa, enfim, fiquem à vontade. E eu encerro então aqui esse Zipac Talks, pedindo para você, se ainda não se inscreveu no canal da Zipac Brasil aqui no YouTube, faça isso agora, dê o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber sempre novidades que a gente publica semanalmente, quinzenalmente, a gente tem sempre vídeos novos por aqui. E também siga a Zipac Brasil nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn com @Zipac Brasil, você encontra a gente lá, que lá também tem outros conteúdos que a gente está sempre tentando fomentar, movimentar o mercado de embalagens. Eu volto em breve para uma próxima edição do Zipac Talks. Até mais. Tchau, tchau.